Governo faz novo corte no orçamento sem previsão de reajuste para o funcionalismo. Cidades começam a exigir a volta da máscara contra a Covid. Número de mortes provocadas pela doença aumentou 20% nas últimas semanas. Ministério da Saúde cria grupo especial para estudar a varíola dos macacos. Frio intenso continua e temperatura negativa em Santa Catarina passa dos 5 graus. Polícia Federal faz operação contra juízes e advogados que ajudavam devedores de impostos. Passou a valer a regra que não permite guarda compartilhada de filhos com mães ou pais violentos. E o bilionário Elon Musk faz acordo para monitorar a Amazônia e levar internet às escolas da região. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O aumento no número de casos e mortes de Covid-19 e a queda no ritmo de vacinação estão levando municípios a retomarem a atenção com a pandemia. Muitos estão recomendando a volta do uso de máscara em locais fechados, como Londrina, no Paraná, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em algumas escolas de cidades da Grande São Paulo, as aulas presenciais foram suspensas. Nas últimas 24 horas, os dados do Ministério da Saúde apontam que 115 pessoas morreram por conta da Covid-19 e outras 10 mil foram infectadas pela doença. Em todo o país, a média móvel de mortes subiu cerca de 20% em relação às últimas semanas. O estado que apresenta a situação mais preocupante é São Paulo. Os dados do Ministério da Saúde também apontam que estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, também estão em alta taxa de transmissão e mortes em decorrência da Covid-19. Para este infectologista, o frio registrado em pelo menos 18 estados e no Distrito Federal pode ter agravado a situação, já que a temperatura baixou a imunidade das pessoas. No entanto, a volta da alta da Covid-19 pode ter sido provocada por conta dos feriados fora de época, como o Carnaval. E esse aumento que nós percebemos na média móvel de casos e de óbitos, ele vem um reflexo do fim das restrições, das aglomerações, dos eventos que voltaram a acontecer. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde investiga a morte de 4 crianças que foram infectadas pelo novo coronavírus. Na capital, a taxa de transmissão da doença é de 1,3. Isso significa que 100 pessoas podem infectar até outras 130. O índice considerado moderado pela Organização Mundial da Saúde é de até 0,99. A alta de casos obrigou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal a repensar nos protocolos sanitários. Por enquanto, as flexibilizações ainda vigoram, mas pode ser que o uso de máscaras volte a ser obrigatório em Brasília. Quero lembrar que na faixa etária de 20 a 49 anos, apenas 35% do número de pessoas que compõem essa faixa etária de 20 a 49, apenas 35% se vacinaram. E isso é preocupante. Hoje, 50% dos contaminados são de jovens dessa faixa etária de 20 a 49 anos. O infectologista alerta que a conscientização continua sendo uma medida importante. No entanto, a maior arma contra a Covid-19 é a vacinação. O mais importante é que as pessoas continuem se vacinando. As crianças, elas estão com um índice de vacinação muito baixo. Nem 30% da população brasileira de crianças está vacinada. Está muito baixo. Além disso, pessoas com sintomas, nariz entupido, tosse, dor de garganta, febre, não devem participar de eventos que tenham aglomeração. Por exemplo, não devem ir para o trabalho, devem procurar um médico imediatamente. Ao menos 3 pessoas já morreram no Brasil com suspeita de hipotermia ocasionado pelo frio. A queda na temperatura foi ocasionada pela passagem do ciclone Iacan. A onda de frio,
que atingiu os estados do Centro-Sul, promete baixar ainda mais as temperaturas durante o final de semana. A mesma massa de ar frio também chegou ao norte e ao nordeste do Brasil. Com a circulação dos ventos vindos do sul e do sudeste, o clima ficará mais gelado na parte alta do país. A queda repentina na temperatura de diversos estados tem surpreendido os especialistas. O estado de Santa Catarina amanheceu mais um dia abaixo de zero. De acordo com os dados do órgão que monitora o tempo no estado, a mínima em Urupema chegou a 5,37 graus negativos às 7 horas da manhã. Segundo o Instituto, essa foi a menor temperatura do ano no estado. Já em Brasília, o governo do Distrito Federal preparou um abrigo no ginásio do Centro Integrado de Educação Física com 100 vagas para receber as pessoas em situação de rua. O inverno, que será entre os dias 21 de junho e 23 de setembro, poderá ser ainda mais frio neste ano. Isso porque as condições climáticas vistas nesta semana podem se repetir com mais intensidade e a estação, que já apresenta um clima gelado habitual em parte do país, pode ser marcada por frentes frias fora do costume do brasileiro. Os casos leves de hipotermia são comuns no período mais frio do ano. É necessário tomar alguns cuidados para que não evoluam até a morte. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma mulher de 32 anos com sintoma de hipotermia pediu ajuda em um bar e foi levada a um hospital. Para passar o frio, que tal? Roupa quente, frio, e faço um chá quente, chocolate quente e já era. Comprei luva, touca, é o jeito. Só tomar um chazinho quente, né, um leite quente, aí dá uma melhoradinha no frio, né, ficar debaixo das cobertas. Andar de bicicleta, mas tem que botar, eu uso de máscara, né, quando tá muito no vento, assim, quando eu vou. As baixas temperaturas permanecem no estado e para quem está em situação de rua, que não aceita acolhimento em abrigos, por exemplo, pode ser pior lidar com os sintomas da hipotermia, quando o corpo perde mais calor do que pode gerar, sendo normalmente causada pela permanência prolongada em ambientes muito frios. Foi o que causou a morte de uma indígena em Dourados no ano passado. O corpo dela foi encontrado na calçada de uma loja, enrolado em um cobertor fino. Até mesmo quem tem uma casa para se abrigar pode passar por essa situação, como registrado esta semana na capital. Foi aqui na Central de Atendimento de Urgência do SAMU que chegou o relato de um caso de hipotermia ocorrido no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Uma mulher de 37 anos que apresentou sintomas leves, calafrios e tremores e foi socorrida após a ligação da filha. De acordo com o coordenador do SAMU, a mulher foi atendida na rede pública de saúde e recebeu alta. Casos assim precisam de orientação médica o quanto antes para não evoluírem. Os sinais de hipotermia ele começa desde a mão gelada, os tremores de extremidades, um calafrio, às vezes começa a parar de sentir as extremidades, né? Então isso daí é um sinal de hipotermia. Nos casos mais graves, ele pode apresentar uma desorientação. O sangue fica muito frio e o coração para. A qualquer sinal é importante aquecer o corpo. A atenção deve ser redobrada com alguns grupos de risco que apresentam maior facilidade em perder temperatura corporal. O principal cuidado são com as pessoas idosas e com as crianças menores que 1 ano. Crianças menores que 1 ano, ela perde muito calor pelo crânio, né? Então a cabeça é muito maior em relação ao corpo. Então em crianças menores que 1 ano, usar touca e agasalhar bem. E veja a seguir, Polícia Federal faz operação contra juízes e advogados que ajudavam devedores de impostos. E o bilionário Elon Musk faz acordo para monitorar a Amazônia e levar internet às escolas da região. A Polícia Federal fez hoje uma operação em 4 estados e no Distrito Federal contra um esquema de corrupção que fraudava o pagamento de impostos para o governo. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, houve cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
Em Dourados, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um imóvel que pertence a um advogado. A suspeita seria de que ele pode ter participado de uma irregularidade quando era estagiário de direito no Ceará. Ele foi encaminhado para a sede da PF, onde foi ouvido. O teor do depoimento e o nome dele não foram divulgados. A ação da Operação Esquiagráfia foi acompanhada por membros da Comissão de Defesa das Prerrogativas da 4ª Subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo da operação é desmontar um esquema de corrupção bilionário envolvendo advogados, juízes federais, servidores públicos e empresários. A apuração da Polícia Federal descobriu que grandes devedores da União teriam se beneficiado de decisões judiciais, gerando prejuízos aos cofres públicos. Ao todo, foram 19 mandados cumpridos pela PF hoje no país. Além de Dourados, outros alvos estavam em Fortaleza, no Ceará, São Paulo, capital, Recife, no Pernambuco e em Brasília, no Distrito Federal. A autorização judicial é para apreender documentos e mídias que podem apontar indícios da participação de supostos envolvidos no esquema de corrupção investigado. 3 pessoas foram detidas em uma operação que investiga supostos crimes cometidos por um grupo de auditores fiscais. Os agentes policiais ainda cumpriram 17 mandados em Goiás e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, os suspeitos cobravam propina para não fiscalizar imóveis e para emitir indevidamente autorizações como alvarás de construção. Também atuavam reduzindo ou extinguindo débitos e taxas, repassando informações sigilosas sobre ações fiscalizatórias e cancelando autos de infração, embargo e interdições. O grupo é composto por 2 auditores fiscais e uma terceira pessoa, responsável por captar clientes e fazer a intermediação das negociações. Esses clientes também foram alvos de mandado de busca e apreensão. Um dos auditores fiscais suspeito de integrar o esquema criminoso já está aposentado. Mesmo assim, se apresentava como se fosse da ativa para praticar os crimes. Os suspeitos podem pegar até 27 anos de prisão e responderão pelos crimes de associação criminosa, concussão, corrupção, entre outros que ainda serão apurados pela Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal disse que está colaborando com as investigações e que não compactua com nenhum tipo de irregularidade. O governo bloqueou hoje mais 8 milhões e 200 milhões de reais do orçamento deste ano para ajustar os gastos ao teto de gastos. Com a manobra contábil, o total do corte será de quase 10 bilhões de reais, sem previsão de reajuste para o funcionalismo público. O governo ainda não definiu qual será o percentual, que, para valer, terá que ser definido até o mês que vem. Neste último dia do mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira e marcou a 2ª semana seguida de perdas frente ao real. A queda foi de 0,89% e o valor ficou cotado em R$ 4,87 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 1,39%, com 108.487 pontos. A concessionária Eco Rodovias venceu o leilão do sistema de rodovias que liga o Rio de Janeiro e Governador Valadares, em Minas Gerais, com uma proposta de desconto de 3,11% sobre a tarifa básica do pedágio, a tarifa básica estabelecida pelo governo no edital. A concessão envolve ao todo 726,9 quilômetros de rodovias com contrato de 30 anos, e são estimados 11 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos ao longo da concessão e 9 bilhões e 800 milhões de reais em despesas operacionais. O bilionário Elon Musk veio hoje ao Brasil e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e empresários no interior de São Paulo, onde fechou um acordo para levar a internet a 9.000 escolas na Amazônia e monitorar as florestas da região. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 da manhã em um hotel de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se encontrou com o bilionário sul-africano Elon Musk.
Cerca de 100 convidados acompanharam o encontro. O objetivo do encontro era discutir a conectividade e a proteção da Amazônia com o governo brasileiro, o uso da tecnologia para a preservação da floresta e para a conexão em escolas e unidades de saúde em áreas rurais. Em janeiro, a Anatel autorizou a Starlinks, o sistema da empresa SpaceX do empresário Elon Musk, a operar no país. Com isso, a empresa de Musk vai poder oferecer seu serviço de satélite em todo o território brasileiro. No Twitter, o bilionário se disse animado por estar no Brasil e prometeu conectar a internet em 19 mil escolas de zonas rurais do país e garantir um monitoramento ambiental da Amazônia. Bolsonaro chamou Elon Musk de mito da liberdade e disse que o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário, suspensa de forma temporária, é um sopro de esperança. O presidente também falou que pretende, com a visita de Musk, que a Amazônia seja conhecida por todos. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. A visita de Musk ao Brasil foi costurada por Fábio Faria, ministro das Comunicações. No fim do ano passado, ambos se encontraram para discutir eventual parceria entre a SpaceX e o governo brasileiro para conectar escolas em áreas rurais e fortalecer a proteção da Amazônia. Segundo o ministro das Comunicações, a parceria com a empresa SpaceX vai ajudar na preservação da Amazônia e a ideia é que a cobertura de internet no local facilite o monitoramento que já é feito pelo governo. Um estudo climático intriga e preocupa os pesquisadores. Em 30 anos, a Cordilheira dos Andes perdeu cerca de 42% de suas geleiras. A pesquisa é uma parceria do MEP Biomas com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Universidade Nacional Agrária La Molina e o Instituto de Pesquisas Glaciais e Ecossistemas, ambos do Peru. Segundo o estudo publicado na revista Remote Sensing, a dimensão da área passou de cerca de 2.500 km² para menos de 1.500 km². Segundo os pesquisadores, o aumento das queimadas florestais nos últimos anos na Amazônia, que gera o temido carbono negro, pode ter acelerado o recuo glacial ao entrar na superfície da geleira. As partes da cordilheira mais afetada são as que estão a menos de 5.000 metros acima do nível do mar, que perderam 80% de sua área. A Cordilheira dos Andes, que abrange a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, provavelmente levará essas áreas a consideráveis problemas ambientais, econômicos e culturais. E veja a seguir, o governo decide criar um grupo de trabalho para estudar a varíola do macaco. E veja também, país vai diminuir distribuição de vacina BCG aplicada em recém-nascidos para o combate da tuberculose. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações organizou um grupo de 7 pesquisadores para acompanhar o avanço da varíola dos macacos nos países pelo mundo. Um dos motivos da criação do grupo é que um brasileiro de 26 anos foi diagnosticado com a doença na Alemanha. Países europeus estão em alerta diante de possíveis surtos de varíola do macaco. Segundo o Manual de Diagnóstico e Tratamento, a doença rara é causada pelo vírus da varíola símia, semelhante geneticamente ao vírus da varíola, mas que causa uma doença geralmente mais leve, caracterizada por sintomas de febre, bem como uma erupção na pele. O vírus passa de animais para humanos por meio de secreções fisiológicas,
Mas a transmissão entre humanos é mais difícil. O avanço da doença tem preocupado a Organização Mundial da Saúde. O Canadá foi um dos países mais recentes a relatar casos suspeitos da varíola, depois que Espanha e Portugal confirmaram 28 e 23 infecções, respectivamente. Já o Reino Unido confirmou 20 casos desde o dia 6 de maio e os Estados Unidos, 1. Países como a Suécia, Itália, França e Bélgica também registraram suas primeiras infecções. Por conta do grande número de casos registrados em diversas partes diferentes do mundo, a OMS convocou uma reunião para discutir os casos em humanos da doença. O comitê da organização irá se reunir com um grupo consultivo estratégico e técnico sobre riscos infecciosos com potencial de pandemia e epidemia. Esse grupo aconselha a OMS sobre riscos de infecção que podem representar uma ameaça à saúde global e, assim, impedir com que o surto de varíola se espalhe pelo mundo. A vacina centenária contra a tuberculose, a BCG, terá sua distribuição diminuída. Isso porque o Ministério da Saúde está com dificuldades em fornecer o imunizante aos estados. O imunizante, conhecido como BCG, que previne a tuberculose, é uma das primeiras vacinas a ser dada a uma criança que nasce no Brasil. Contudo, o seu fornecimento para estados e municípios feito pelo Ministério da Saúde será diminuído nos próximos meses. Segundo um comunicado do Ministério, o envio pela pasta diminuirá de 1.200.000 doses por mês para 500.000 nos próximos 7 meses. O motivo para a queda no número é que a pasta tem tido dificuldades para obter o imunizante, já que desde 2016 a única fábrica nacional que produz a BCG pertence à Fundação Ataulfo de Paiva, que passou por sucessivas interdições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a partir daí, o fornecimento da vacina no país passou a ficar intermitente. Segundo a assessoria de imprensa da Anvisa, a fábrica localizada no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, segue interditada e os atrasos na distribuição da vacina continuarão. E o preço do diesel voltou a subir nesta semana e marcou um novo recorde nos postos de combustíveis do país. O balanço mostrou que o preço do litro subiu 1,4% e passou a ser vendido a R$ 6,94. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse é o maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a agência passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. E agora atenção, estudantes. Quem deseja participar do Enem 2022 só tem até este sábado, ou seja, amanhã, para realizar a inscrição. O prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 termina às 23h59 deste sábado. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Podem se inscrever estudantes que vão concluir o ensino médio em 2022 ou que já concluíram os estudos em anos anteriores. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e poderá ser paga por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, e o prazo para o pagamento vai até o dia 27 de maio. Alunos que obtiveram o direito à isenção deste valor também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o exame. Os estudantes poderão escolher entre as versões impressa e digital, mas atenção, não poderão alterar a opção após a conclusão da inscrição. O candidato poderá escolher ainda se deseja que as 5 questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol. Vale lembrar que nessa edição, pela primeira vez, o INEP aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova, como o e-título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o último grupo de forças ucranianas abrigado na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, se rendeu, marcando o fim de um cerco de quase 3 meses ao último bastião de resistência ucraniana na cidade, que reduziu grande parte a ruínas e pode ter deixado mais de 20.000 pessoas mortas.
O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que as forças de seu país assumiram o controle total da usina. A Rússia vai interromper o fornecimento de gás à Finlândia a partir deste sábado. Enquanto isso, na Ucrânia, os russos estão avançando no leste do país. Militares da Ucrânia disseram que o exército russo está avançando na região separatista de Luhansk, no leste do país. Nas últimas 24 horas, 13 civis morreram em bombardeios da Rússia. Pouco antes do início do conflito, o governo russo reconheceu a independência da região junto com Donetsk. Além disso, as forças de Vladimir Putin teriam intensificado os ataques no Donbass, a região que inclui Luhansk e Donetsk. Segue a tensão política da provável entrada da Finlândia e Suécia na OTAN. A partir deste sábado, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás natural à Finlândia. O anúncio foi divulgado pelo grupo de energia estatal finlandês Gazum. Em abril, o grupo russo Gazprom pediu que o gás que exporta para outros países fosse pago em rublos e não em euros. Mas a Gazum rejeitou a exigência e anunciou que havia solicitado um procedimento de arbitragem. Enquanto isso, a Ucrânia continua recebendo ajuda internacional. O G7, as principais economias do mundo, prometeu repassar para o governo ucraniano quase 20 bilhões de dólares. Quantia que o grupo acredita ser suficiente para manter a economia viva. E veja a seguir, ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueia bens do deputado Daniel Silveira. E ainda passa a valer a regra que não permite guarda compartilhada de filhos com mães ou pais violentos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica a regra sobre alienação parental. A mudança tem origem em um projeto de lei aprovado pelo Senado em abril. A maior violência para uma criança é tirar ela da mãe. A ligação que a mãe tem com o filho é muito forte. Faz 9 anos que a Cristina perdeu a guarda do filho, na época com 3 anos de idade. Um oficial de justiça veio na minha casa e tirou meu filho de mim. Eu não pude me despedir, eu não pude conversar com meu filho a sós, eu não pude explicar nada. Ele arrancou meu filho de mim e levou embora. A empresária, que afirma ter sofrido abuso psicológico do ex-marido enquanto casada, conta que dias antes da perda da guarda, o filho teria chegado com um machucado em casa, depois de ficar com o pai. O juiz, na época, pediu o afastamento das visitas até que se provasse o que estava acontecendo. Meu filho tinha 1 aninho. E que ele poderia ser visitado dentro da minha casa. Isso nunca aconteceu. Meu ex-marido nunca veio visitar meu filho em casa. Em contrapartida, ele montou provas alegando que eu não deixava ele visitar o meu filho. Segundo Cristina, o homem fez 74 boletins de ocorrência contra ela, alegando ter sido proibido de visitar a criança. E então, conseguiu reverter a guarda. Ele entrou com um processo de alienação parental, alegando que ele não via meu filho há 6 meses. A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar o filho contra o outro genitor. A alienação parental, ela não é considerada um crime, ela é considerada um ato antijurídico, perfeito? Então, ela é considerada um ilícito, um abuso de direito, correto? Então, ele é um ilícito civil, um abuso de direito. Lógico que em determinadas situações, por exemplo, numa alienação parental em que há uma falsa acusação de abuso, isso sim se torna um ilícito, um crime, efetivamente, né, punido dentro da legislação penal. Entre as medidas aplicadas pelo juiz em caso de alienação parental, estão a ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, a alteração da guarda para compartilhada ou até a inversão da guarda e a advertência ou multa ao alienador. Já a suspensão da autoridade parental a quem praticou a alienação, que também estava prevista em lei,
Agora, com a nova norma sancionada, não pode mais ser empregada. Então, é uma situação muito grave, uma perda de uma suspensão do poder familiar ou até mesmo a perda do poder familiar, que ela acontece em casos muito graves de uma violência, né, de uma situação real de abuso. Outra mudança diz respeito às convivências familiares assistidas, aplicadas em situações de risco. Portanto, ela determina que seja criado um ambiente para que aquela criança possa conviver, portanto, com aquele genitor eventualmente afastado, né? Também qualifica a rede de proteção, então é mais um instrumento de proteção à criança. Além disso, agora as perícias psicológicas ou biopsicossociais deverão ocorrer ao menos em 2 momentos, para um acompanhamento mais aprofundado da evolução da convivência. E os processos devem ganhar celeridade. Processos que estão na dependência da realização de laudos há mais de 6 meses, para que eles sejam imediatamente realizados, ou seja, dá um prazo de 3 meses para que seja realizado, para dar efetividade, portanto, a isso. O depoimento especial, que é a oitiva da criança, também sofreu alteração. Isso é importante entender. A criança vai ser ouvida através de um estudo psicossocial, de um laudo pericial ou através de um depoimento especial. Portanto, a escuta da criança, ela vai ser com base na Lei 12.318, tá? Que trata do sistema de garantias à proteção à criança. Segundo a advogada, a nova lei chega para garantir a ampla defesa de todas as partes e, acima de tudo, a proteção integral da criança. Com o intuito, inclusive, de minimizar os efeitos causados pela alienação parental na saúde mental da criança. Porque a quebra de vínculo para a criança é muito ruim, porque ela fica sem uma parte da família dela, ou sem o contato com a mãe, sem o contato com o pai, e que no desenvolvimento da criança ou do adolescente é muito importante. Então, ela precisa ter esse vínculo com os 2 lados da família, saber como é ser criado pelas 2 pessoas, porque você foi um casal, você se separou e você continua tendo um filho. Então, ele precisa ser criado pelas 2 pessoas, embora você não seja mais um casal. Então, aí entra o psicólogo, tanto o psicólogo forense quanto um psicólogo particular, para ajudar nessa criação, ajudar esse pai, essa mãe, a melhor forma de criar, com o menor dano possível, de uma forma mais saudável, essa criança, esse adulto, esse filho. São reflexos psicológicos que também afetam pais e mães, como a Cristina, que diz não acreditar que as alterações na lei possam devolver a ela o que define como sua maior perda. São 9 anos que eu estou longe do meu filho e, de qualquer forma, para mim, essa lei é absurda. Ela tirou completamente a minha chance de me defender e de provar que o abuso psicológico que eu sempre sofri, ser acusada de alienação parental era só mais um abuso psicológico que eu estava sofrendo. Só que como é que você explica isso para uma criança? O meu maior medo é que ele hoje seja um menino com traumas e um menino com raiva, enfim, que ele tenha algum tipo de raiva dentro dele por ter vivido nessa situação de mentiras. 8 pessoas foram presas em uma operação contra agentes públicos aliados da maior milícia em atividade no estado do Rio de Janeiro. Entre os alvos estão 3 policiais militares, 6 agentes penitenciários e uma delegacia. Investigadores afirmam que os detidos forneciam informações sigilosas sobre operações contra grupos rivais. A ação que facilitava a movimentação de milícias criminosas que recebiam até escolta com viaturas oficiais. No total foram cumpridos 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Os servidores tinham contato direto com homens de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foragido da justiça que explora toda a zona oeste do Rio. O criminoso é irmão e um dos sucessores de Wellington da Silva Braga, mais conhecido como Eco, morto pela polícia em junho do ano passado. A investigação começou com a apreensão de um telefone celular, realizada durante uma ação em abril de 2021, na casa de Francisco Anderson da Silva Costa, o Garça, que era um dos principais homens de confiança de Eco e responsável pela gestão dos valores da quadrilha, provenientes das extorsões e pagamentos de propina a agentes de segurança.
A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, da Corregedoria Interna da Polícia Militar e da Contra-Inteligência da Polícia. 11 pessoas suspeitas de tráfico de drogas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo durante uma operação realizada na região central da capital. A ação teve início ontem à noite e se estendeu pela madrugada. De acordo com os policiais, 2 menores suspeitos também foram apreendidos. No total, 32 mandados de prisão foram expedidos. Agora, a Prefeitura de São Paulo vai promover uma grande ação social e de saúde pública no Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica Emergencial, instalado próximo a um distrito policial da região. Com a chegada da Força Militar, muitos usuários se dispersaram por outras ruas do centro e o tráfego de veículos teve que ser bloqueado. No total, 16 linhas de ônibus foram desviadas, causando transtornos aos trabalhadores que voltavam de seus expedientes. Moradores de bairros próximos ao local onde as operações aconteceram fizeram protesto contra a constante presença de dependentes químicos pelas ruas, que aumentou nos últimos dias. Além da insegurança, quem mora no centro está tendo que conviver com o lixo deixado pelos usuários. Uma ação civil pedindo que a Justiça Federal obrigue o município e o Estado a elaborar um plano de ação para garantir a limpeza da região foi feito pelo Ministério Público. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Procuradoria-Geral do município, informou que até o momento não foi notificada do processo e que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio dos bens do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O objetivo é garantir o pagamento da multa, que já está em R$ 645 mil, aplicada pelo descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. O deputado foi condenado pelo STF a quase 9 anos de prisão por ameaçar os ministros do tribunal. Como o presidente Jair Bolsonaro perdoou o parlamentar, ele disse que não precisa mais usar a tornozeleira. A procura pelos implantes capilares cresceu muito no Brasil durante a pandemia. Ao mesmo tempo, aumentaram os riscos desse tipo de procedimento cirúrgico, que é o terceiro mais procurado no país. Por causa do preço, muitos pacientes caem nas armadilhas dos maus profissionais e de clínicas clandestinas. Michael tem 45 anos e desde os 20 sofria com a calvície. Na época, apesar do incômodo por causa da falta de cabelo, ele não pensava em cirurgias. A questão estética, né? A questão de autoestima, né? A gente não começar a não se enxergar melhor, não se enxergar bem, né? A gente tem uma vaidade. O homem, assim como a mulher, né, cada vez mais está preocupado com a vaidade. Então, é uma coisa natural, assim. Lá pelos 28 aos 30 anos que eu comecei a sentir um pouco mais da perda, mas a gente foi mascarando, né? Bota o cabelo de um jeito, faz um penteado, vai ajeitando. Com algumas receitas antigas, ele tentava disfarçar as falhas no cabelo. Mas, com o passar do tempo, essas receitas antigas já não davam mais resultado. E isso mexeu com a autoestima do publicitário. A calvície tirou até a vontade de surfar, paixão antiga de Michael. Então ele procurou vários especialistas que tentaram diversas técnicas para recuperar o couro cabeludo. Não foi fácil, foram 3 anos de tratamentos e cirurgias. A evolução do procedimento foi registrada durante esse período. Pelas fotos, dá para ver a diferença. Essa boa evolução no tratamento do Michael precisou de um bom investimento financeiro, boa equipe de profissionais e também muita paciência. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, muitos pacientes não buscam a qualidade e sim preço e caem nas armadilhas. A cirurgia de implante capilar, considerada de pouco risco, causou a morte de 3 pacientes em menos de um mês. Um no estado da Bahia e outro no Distrito Federal. As vítimas tinham 50 e 51 anos. Nos 2 casos, os pacientes sofreram paradas respiratórias e precisaram de socorro imediato, mas não resistiram.
No terceiro caso, o mais recente, foi de um empresário de 59 anos que se preparava para realizar um transplante capilar. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aplicação de anestesia em uma clínica particular de Santa Catarina. Segundo os especialistas, muitos profissionais não são capacitados e estão oferecendo esse tipo de procedimento. Às vezes o médico é ortopedista, radiologista, ginecologista, neurologista, enfim, a pessoa está cansada de dar plantão e ela vê na internet, olha, pare de dar plantão, venha fazer transplante capilar. Eu não recomendaria alguém que tem um problema no dente procurar um radiologista, por exemplo. Da mesma forma, se você tiver um problema ortopédico, é melhor você não procurar o dentista. Então, cada pessoa acaba tendo, durante a sua formação, um treinamento que o habilita a realizar um procedimento. O que acontece hoje? A pessoa investe no marketing, se autoproclama um especialista em transplante capilar e as pessoas acreditam. Os problemas relacionados a óbito durante ou depois da cirurgia também são decorrentes da não verificação da existência de problemas de saúde prévio. A pessoa, às vezes, tem um problema cardíaco que não é investigado. Então, se você vai a uma clínica que não pede exames pré-operatórios, já é certeza que você está numa clínica onde não tem nem médico. Solidariedade e amor em movimento. Este é o lema dos voluntários do Anjos Sem Limites, em Mato Grosso do Sul. Eles estão fazendo uma força-tarefa para arrecadar roupas, cobertores e agasalhos para socorrer aqueles que passam frio. Amigos unidos fazem a diferença. Durante a tarde é corta daqui, corta dali e os panelões já estão exalando o cheiro da solidariedade. Participar é um gesto de amor. Nós decidimos por bem realmente ajudar aqui, pondo a mão na massa e fazendo essas entregas aí, para tentar acalentar um pouquinho o coração dessas pessoas. A Luma já participou da entrega de centenas de marmitex no dia anterior. Fizemos 400 marmitas para poder entregar para as famílias e hoje a gente vai fazer mais ou menos 400. Estas imagens mostram a entrega do sopão. Ele vai ser feito não só agora, mas durante todo o período de frio. O Grupo Anjos Sem Limites foi criado há 5 anos. Estava frio, aí a gente pensou, poxa, imagina as pessoas lá na rua, o que está passando. Vamos juntar a turma, porque a turma é muito grande, os nossos amigos, família. E aí a gente juntou, quando a gente viu o movimento, a gente conseguiu muita coisa. Eu falei, agora vamos. O alho está sendo frito no ponto. Olha que coisa mais linda. Tudo feito no capricho, né? Afinal, esse gesto que começou em 2017 se estende por vários anos e hoje outras pessoas também podem fazer parte. Pode entrar acessando o Instagram mesmo ou direto no meu telefone. O projeto se chama Anjos Sem Limites. E aí a pessoa pode doar ou em forma de dinheiro ou em arrecadação mesmo. Alimento, cobertor, roupa, todas as formas a gente arrecada. Além de alimentos, há ainda a distribuição de roupas e cobertores. E se compensa ajudar? O maior prazer assim, da vida é ajudar o próximo. Você acha que você vai dar para o outro receber, mas você recebe em dobro. Então, esse é o prazer da minha vida. E com os estoques de sangue em baixa por causa do frio, as doações são ainda mais necessárias. Hoje, dezenas de servidores públicos da Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul ajudaram a salvar vidas. E o Hemosul foi até eles. A expectativa é de coletar pelo menos 70 bolsas de sangue. O tema é Invista na Vida, seja um doador de sangue e medula óssea. Quanto custa uma doação? Uma iniciativa que começou com uma ideia solidária. O Luizinho, que foi fazer uma doação de sangue no Hemosul e viu a carência que estava da falta de sangue. Começamos a criar esse projeto dentro da Cefaz, para os servidores, para mostrar a importância da cidadania, já que a educação fiscal nos mostra como exercer a nossa cidadania. Após um cadastro feito pelos técnicos do Hemosul, é hora de doar. E olha que bacana, o Hemosul trouxe aqui para o prédio da Cefaz toda a estrutura, ou seja, a doação é feita aqui mesmo. O Silvio César foi o primeiro. É muito gratificante, né, saber que nós temos condição hoje em dia de estar ajudando alguém. E nós temos aí um déficit muito grande, infelizmente, mas com certeza essa ação e esse movimento que nasceu aqui, ele vai crescer exponencialmente e conseguir abranger aí e abastecer o Hemosul. Isso mesmo,
Empresas grandes também podem fazer suas campanhas. É só procurar o Hemosul e se informar. Nosso telefone de contato é 3312-1517, 3312-1516. É só ligar que a gente vê, né, a empresa, conversa certinho, vê se tem ambiência, se tiver tudo ok, aí a gente realiza a campanha de doação de sangue. Doação importante, ainda mais neste momento de frio, quando os estoques estão ainda mais em baixa. Nossos estoques estão baixos, como sempre, né? O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, mas também por conta do tempo, né? Que está muito frio, então a população não vai até o Hemosul realizar a doação. Então a gente pede que a população, né, nesse momento, vá até o Hemosul e realize a doação. Uma girafa de 3 meses de idade voltou a andar depois de nascer com problemas nas articulações das pernas. Ela caminhou alegremente junto à equipe de veterinários em um safari park na Califórnia, Estados Unidos. A filhote foi equipada com uma órtese em sua perna dianteira para corrigir uma hiperextensão do carpo que a dificultava de ficar em pé e andar. A fábrica especialista em próteses humanas na Califórnia personalizou o aparelho feito de fibra de carbono com o padrão de girafa, permitindo que depois o animal se misturasse ao ambiente. O veterinário sênior do safari explicou a solução criativa da equipe. The biggest concern was the forelimbs were hyperextended at one of the joints. A hiperextensão, a articulação indo para o lado errado, era a grande preocupação. Então, a princípio, estabilizamos essa articulação com gesso enquanto tínhamos algum tempo para comprar alguns aparelhos. Aplicamos no dia seguinte e percebi que eles não eram fortes o suficiente e precisávamos dar um passo adiante. Depois das pernas terem sido posicionadas corretamente, a cinta foi removida e a equipe cuidadora apresentou o Situ Nimi ao grupo de girafas no habitat do Safari Park. O zoológico disse que as chances de sobrevivência da girafa seriam baixas sem o tratamento. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Na bandeira verde lá atrás. Eu estava com muita dor e agora saiu. Glória a Deus por isso. E você, amiga? Eu cheguei com muita dor na boca do estômago, graças a Deus sumiu, estava queimando. Aquilo que eu falei era para você aí. E você? Estava vindo para a igreja, tacou a dor no joelho e na hora da volta da vitória. Foi embora, não aguentou o poder de Deus. Você foi o quê, irmã? Tinha muito tempo que eu peguei uma bactéria no meu dedo, né? Por causa da bota da empresa. Eu operei uma vez o dedo, voltou pior, aí eu tinha que fazer uma segunda cirurgia nesse dedo. Aí ela começou a mexer, missionário, eu não sentia nada, e estava bem inflamado. E aí foi assim, foi a primeira vez, tive os retornos e meu pé tá ótimo. Aí hoje, quando eu tava vindo no caminho, né, que desde ontem eu tô para vir e o inimigo tem, né, impedido. Eu tava vindo no caminho sentindo falta de ar, me deu uma falta de ar, um impedimento. Falei, não, eu vou. E o dedo começou aquela dorzinha dentro do tênis. Falei, não, Senhor, eu não aceito, o Senhor já fez a sua obra. E até agora, pouco antes da volta da vitória, tava doendo, eu até tava afastando um pouco o sapato. E agora eu não tô sentindo mais nada. Agora que vou... Nada. Amém. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Que alegria ver situações como essas que mostramos há pouco. Segunda-feira a gente mostra mais porque o Jornal das 22 chega ao fim. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz, hein? Tchau.